Olá, querido irmão, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e eu estou aqui para compartilhar contigo algumas ideias, algumas reflexões do primeiro tópico da nossa aula que será ministrada no próximo domingo, lição esta que tem como título A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. Eu quero estar meditando contigo acerca da definição de rebeldia. Este é o assunto do primeiro tópico. Então, queridos irmãos, geralmente as lições são divididas em 3 tópicos e esta não é diferente. O primeiro tópico fala sobre a definição de rebeldia. O segundo tópico fala sobre a rebeldia de Saul. E o terceiro tópico fala sobre Saul, um líder sem critérios. E nós estaremos meditando um pouquinho sobre o primeiro tópico, que é a definição de rebeldia. E este primeiro tópico, ele é subdividido em 3 subtópicos. No primeiro subtópico, fala do conceito de rebeldia. O segundo subtópico fala acerca do aspecto bíblico da rebeldia. E o terceiro subtópico fala acerca do cristão e a rebelião. Pois bem, primeiro subtópico, o conceito de rebeldia. O que é rebeldia? O que é rebelião? O que é uma pessoa rebelde? Rebeldia é a insistência deliberada em se opor. Rebeldia é a insurreição à ordem estabelecida. Rebeldia é a qualidade, é a característica, é o ato de rebelar-se. Rebelia é desobediência, rebelia é oposição, rebelia é resistência, rebelia é vontade contraditória ou vontade contrária, rebelia é insubordinação, rebelia é insubmissão, rebelia é apostasia. Rebelia são todos esses pecados, porém de uma forma mais acentuada. Rebeldia, ela não é apenas a insurreição, mas é a insistência deliberada à insurreição. Rebeldia não é apenas desobediência, mas é a insistência à desobediência. Rebeldia não é apenas oposição, mas é a insistência deliberada em se opor. Geralmente, o rebelde, ele faz isso de plena consciência. É por isso que também a rebeldia é considerada como apostasia. Porque o que é apostasia? Apostasia é o abandono deliberado da fé. Quando alguém resolve simplesmente abandonar a fé que ele acredita. Quando alguém resolve deliberadamente abandonar a fé que o mantém vivo na vida espiritual. Quando alguém simplesmente resolve deliberadamente abandonar a fé e a vida piedosa em Cristo Jesus e voltar-se para o mundo. O nome disto é apostasia. E rebelião é justamente isto. É uma situação, é uma insistência deliberada, é uma opção pessoal e deliberada em se manter em uma condição de desobediência. O rebelde, ele sabe o que está fazendo. O rebelde, ele sabe que está contrariando a vontade de Deus. O rebelde, ele sabe que está desobedecendo. O rebelde, ele sabe que está se opondo. E você sabe qual é o primeiro rebelde da Bíblia? O primeiro rebelde não foi Adão, como algumas pessoas poderiam pensar. O primeiro rebelde foi Lúcifer. Lúcifer se rebelou contra Deus não apenas porque desobedeceu como Adão desobedeceu, mas Lúcifer, ele fez questão de insistir
deliberadamente em sua desobediência. Ele fez questão de insistir deliberadamente em sua oposição à pessoa de Deus. Por isso, Lúcifer é considerado o primeiro rebelde na Bíblia. E é por esta razão também que Paulo recomenda a não consagrarmos obreiros neófitos, para que eles, se ensoberbecendo, não caiam na condenação do diabo. E qual é a condenação do diabo? A soberba, a rebelião. Então, rebeldia é justamente a insistência deliberada em se opor, em desobedecer, em ser insubordinado, em ser insubmisso. Rebeldia é o abandono deliberado das verdades que acredita. Rebeldia é quando uma pessoa se opõe contra Deus ou contra as autoridades estabelecidas. Este é o conceito de rebeldia: insistência deliberada em se opor contra Deus, contra as autoridades ou contra uma ordem estabelecida. A Bíblia, agora estamos falando do segundo subtópico que fala acerca dos aspectos bíblicos acerca da rebeldia. A Bíblia ela está cheia de versículos e referências que nos reportam para o trato de Deus para com os rebeldes. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18, a Bíblia diz que o filho rebelde deveria ser apedrejado, deveria morrer em praça pública. A Bíblia também diz em Josué, capítulo 1, versículo 16, 17 e 18, que o povo confirmou a liderança de Josué e estavam fechando um pacto, um acordo, uma aliança com a liderança do homem de Deus. E diziam eles que todos aqueles que fossem contra esta liderança, todos aqueles que fossem rebeldes a esta liderança deveriam ser mortos, deveriam ser exterminados. Tudo isso é o que a Bíblia fala sobre rebeldia. É claro que existem várias outras passagens, vários outros versículos, várias outras referências. Por exemplo, em Jeremias capítulo 3, versículos 23 e Jeremias também capítulo 31, versículo 22, está na nossa lição. Israel é tratado como uma casa rebelde, como um povo rebelde e obstinado, um povo desobediente às ordens de Deus, mas não apenas desobediente, um povo contumaz, um povo que insiste em desobedecer a Deus. Em Oséias capítulo 4, versículo 16, a Bíblia chega a comparar Israel como uma vaca rebelde, comparando então a vida pastoril, a vida de um animal selvagem com a rebeldia do povo de Deus. Deus sempre foi contrário à rebeldia, Deus sempre foi contrário à rebelião, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O cristão, ele não deve absolutamente ser rebelde, porque quando ele se rebela contra Deus, quando ele se rebela contra as autoridades constituídas, quando ele se rebela contra a ordem estabelecida, ele está simplesmente evocando ou invocando a velha natureza. Ele está dizendo que ele não está satisfeito com a vida cristã que tem levado e prefere viver a vida na antiga natureza, na natureza pecaminosa. Em Romanos capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz que nós não devemos nos rebelar contra as autoridades. Está escrito: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há nenhuma autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram ordenadas e constituídas por Deus. A Bíblia recomenda que o cristão não deve ser rebelde. Em 1 Timóteo capítulo 12, versículos 1 e 2, a Bíblia também fala que nós devemos interceder pelas autoridades. Não apenas obedecer, não apenas ser submissos, mas também interceder a Deus pelas autoridades. E o texto bíblico nos diz: admoesto-te, Paulo falando para Timóteo, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações,
intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A Bíblia recomenda que nós obedeçamos às autoridades, sejamos submissos às autoridades, não nos rebelemos contra as autoridades e oremos pelas autoridades. É interessante que o comentarista ele faz uma referência em Atos capítulo 5, versículo 29, quando a ordem da autoridade contrariava o aspecto da verdade. A ordem da autoridade contrariava os bons costumes e a vida piedosa, a vida cristã piedosa. Quando nós somos contrariados neste aspecto, quando a autoridade não está dentro dos parâmetros da verdade, nós não devemos nos rebelar, mas também nós devemos nos posicionar contrário a esta atitude, a esta ação da autoridade. Porém, isto não dá para nós o direito de expor a autoridade. Não dá para nós o direito de nos rebelarmos contra a autoridade com palavras ofensivas, com postagens nas redes sociais. É isto que o escritor nos recomenda, é isto que a Bíblia nos recomenda. Devemos ser obedientes às autoridades, ainda que isto custe a nossa vida, ainda que isto custe o nosso conforto, nós devemos ser obedientes, devemos respeitar e, acima de tudo, honrar a autoridade que está acima de nós. Se a Bíblia diz que nós devemos honrar e respeitar as autoridades constituídas, quanto mais as autoridades e a liderança espiritual. Devemos ser obedientes, porque Deus, ele não suporta, ele não tolera o soberbo, o desobediente e o rebelde. E rebeldia, como eu disse, é a insistência deliberada em se opor. Então, este é o nosso primeiro tópico da nossa lição de número 6, que tem como título A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. Então, aprendemos que rebeldia é a insistência deliberada em se opor. Aprendemos que no Antigo Testamento, Deus condenava com a morte a rebeldia. E aprendemos que no Novo Testamento, o cristão não deve ser rebelde às autoridades, mas deve se submeter à autoridade, obedecer à autoridade e orar pelas autoridades para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e uma boa aula para todos, em nome de Jesus.